Olá, amigos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Meu nome é Cibele Guimarães, sou colaboradora da Casa da Irmã Rosa. Dando continuidade aos nossos estudos do livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, o capítulo que nos coube conversar, sobre o qual nós vamos conversar hoje, é o capítulo 22, A Mulher e a Ressurreição. E antes da gente ler a nossa página e fazer a nossa prece inicial, eu vou ler só a primeira frase desse capítulo, que é para que a gente possa fazer uma visualização desse trechinho e procurar manter essa emoção, essa cena, durante toda a prece, durante toda a leitura da página, se possível, durante todo o estudo, porque é muito interessante como Humberto de Campos começa esse livro, esse capítulo. Capítulo 22, A Mulher e a Ressurreição. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu a praia. Então, com a chegada, Jesus se aproximando da praia, as águas se aquietaram. Vamos manter esta imagem, vamos fazer essa visualização, para que a gente possa também sentir o nosso coração se aquietando. A página escolhida é do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 168, de madrugada. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam apreender, confundiam-se em atitudes negativas. Pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embargam os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor, porque o Cristo fora imolado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem amada ao ouvido ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesmo, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordamos nossas antigas quedas por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocado em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Vamos então à nossa prece. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, imaginando aquele lago do Tiberíades que se acalma com a sua presença, que possamos também nós, ao invocar-lhes
ao invocar-lhe a presença, que possamos sentir o nosso coração se acalmando, que possamos senti-lo se aproximando de nós, nos aumentando a fé, nos encorajando, nos guiando na nossa caminhada. Rogamos ao nosso Mestre, ao nosso irmão mais velho, que distribua as suas bênçãos para todos os lares que se encontram aqui reunidos através dessa reunião virtual. Que as tuas energias, Mestre, possam envolver a cada lar, possam penetrar em cada coração, Senhor. E te pedimos também, Mestre amado, que a tua paz, que os teus fluidos possam envolver a terra inteira. Que os teus fluidos, Mestre amado, possam envolver aqueles que lutam de frente nessa pandemia. E que possamos, Mestre, renovados em nossa fé, continuarmos a seguir. Obrigada, Irmã Rosa, obrigada, Irmã Anália, pela casa no momento virtual, mas tão real, que nos acolhe. E que ela possa, as duas possam estar conosco, agora e sempre, assim como Jesus, nosso Mestre, amado e querido. Que assim seja. Vamos então à nossa conversa. Então, como a gente já havia dito, Simão e Pedro se aproximam da praia na barca de Pedro. Só que Jesus tem uma percepção fantástica, né? E só de perceber a fisionomia de Pedro, ele percebe que Pedro estava numa agitação de emoções, com emoções contraditórias. E Pedro então indaga, né? Que tem, Simão? O que acontece? E Pedro então fala sobre o que o angustiava, os seus receios, as suas apreensões. Estava difícil para ele esquecer totalmente a lei antiga para penetrar os umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Então Pedro lutava, já sabendo da boa nova, já sabendo da lei de amor, mas ele ainda lutava intimamente com seus conceitos, com aquele homem velho, de dificuldade de deixar para trás aquilo que ele havia aprendido. E aqui que eles estão se referindo? A situação da mulher adúltera. Pedro diz que a lei manda apedrejar, lapidar a mulher que perverteu a sua existência. E Jesus, continuando, explicando com toda a calma que lhe é peculiar, né? Ele fala assim: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Então, além do primeiro ponto que a gente já tocou, né, que é essa dificuldade que a gente tem de deixar para trás as nossas velhas crenças, e muitas vezes o preconceito, porque Simão estava ali lutando também contra o preconceito. E como Pedro, como somos parecidos com Pedro, não é? Temos dificuldade de nos modificarmos, temos dificuldade do novo, mas é preciso que a gente se renove, porque Jesus vem trazer a boa nova, a renovação. Então é preciso que a gente olhe para dentro da gente e veja que sentimentos, que leis, né, que a gente traz para nós como leis, que convicções que não servem mais, e deixar para trás e seguir o Evangelho de Jesus. E aí, voltando aqui, né, quando ele fala que quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida, a gente se reporta, né, à época de Jesus, em que a posição da mulher era muito difícil, né? A mulher era tida como inferior, como primeiro propriedade da família, do pai, não da família. E aí depois, quando se casava, passava a ser propriedade do homem. Ela não podia nem frequentar os mesmos locais
que os homens. O homem não podia se dirigir a uma mulher em público, como era difícil naquela época. E aí a gente tem que prestar atenção. E hoje, como é que isso se dá hoje? Ainda, nos dias de hoje, ainda a gente tem esse domínio físico, emocional, material do homem sobre a mulher. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 818, ele fala o seguinte: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Isso lá quando o Livro dos Espíritos, século XIX, quando o Livro dos Espíritos foi publicado. E aí os Espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. Predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E ainda hoje, a gente ainda vê isso. Infelizmente, nesse período que a gente está passando de quarentena, não só no Brasil, mas em outros países, a violência contra a mulher tem aumentado. E isso reflete ainda esse domínio do homem sobre a mulher. E o que a gente pode, não só do homem sobre a mulher, mas do mais forte sobre o mais fraco. E o que a gente pode fazer para mudar? Além, né, dos movimentos que vem sido feito, né, e aí a gente se recorda da Lei Maria da Penha, que ainda precisamos de uma lei para proteger a mulher, né? A Lei Maria da Penha. Rogamos que um dia a gente não precise mais de uma lei específica para proteger a mulher, que as leis sejam para todos. Mas aí, voltando a essa situação, o que a gente pode fazer para mudar um pouco isso? Como que a gente está criando os nossos filhos e as nossas filhas? Então, através da educação que nós, pais, de qualquer um que está na posição de educador, como que a gente está educando nossos filhos e nossas filhas? Então a gente precisa pensar mais sobre isso. Que conceitos a gente está passando, que preconceitos a gente ainda tem, já mudou muito, né? Graças a Deus já mudou muito. Mas ainda temos preconceitos que botam a mulher numa situação de inferioridade e o homem numa situação de superioridade. Mas continuando então aqui, Jesus, ele fala que a lei antiga manda, sim, apedrejar aquela mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Mas tem a outra lei, que determina que amemos aos nossos semelhantes, que é a lei de amor. E é essa lei que Jesus vai seguir. Então, aquela mulher dita adúltera, né, Jesus, ao não condená-la, ele não foi conivente com o erro. Ele diz: vá e não tornes a pecar. Aqueles que te condenaram foram embora, não estão mais aqui. Mas ele não é conivente com o erro. Mas ele não acusa, ele não julga como a gente faz. Nós ainda, quando vemos alguém errando, que a gente considera um erro, a gente apedreja com palavras, com insinuações, muitas vezes com uma certa hostilidade, e a gente esquece de aplicar a lei do amor. A gente esquece que nós também, né? Jesus não falou: atire a primeira pedra, nós estamos isentos de pecados? Nós estamos isentos de erros? Não, não estamos isentos de erros, todos nós erramos. E aí, pegando mais que como a página, né, é mais sobre a mulher, logo a seguir aqui, Jesus, com essa explicação, Pedro fala assim: então, Senhor, a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? E aí a gente vai ver
o que os espíritos, no livro dos Espíritos, voltando, falam. Lá na pergunta 201, a pergunta 201 do livro dos Espíritos, lembrando da pergunta de Pedro, né? A mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? E Jesus responde: um e outro são iguais perante Deus. Por que isso? Na pergunta 201, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então nós passamos por todas as situações. Nós passamos pela encarnação como homem, pela encarnação como mulher. E voltando aqui ao que Jesus continua respondendo a Pedro, ele esclarece dizendo que as tarefas de ambos, do homem e da mulher, se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente. Porque a gente uma hora a gente encarna como homem e a gente aprende algumas coisas. Outra hora a gente vai encarnar como mulher e vai aprender outras coisas para se completar. Então, tanto homem quanto mulher, eles são iguais perante Deus. É igualdade, não há diferença. Na pergunta 202, na nota, Kardec fala o seguinte: os espíritos se encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, cada posição social lhes proporciona aprovações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Então, em qualquer situação que nós encarnamos, tanto na questão de encarnar como homem, como mulher, situação social, país, seja o que for, nós estamos ganhando experiência, estamos aprendendo. E ele completa aqui: aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Então, é importante a gente entender isso. Mas aí, Jesus fala o seguinte, completando aquela explicação que ele estava dando para Pedro: o mais santo respeito mútuo deve ter o homem com relação à mulher. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais do que seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Então, Jesus vem falando que a mulher tem a missão da vida, ou melhor, quando estamos encarnados como mulher, recebemos a sagrada missão da vida, e isso vai desenvolvendo o sentimento, porque é do sentimento que a gente precisa também, né? A gente precisa da razão, mas a gente precisa do sentimento para a gente poder entender a lei de Deus, a lei de amor. E uma das maneiras de se adquirir o sentimento, não só, né, mas é encarnando como mulher. E aí, lá na pergunta 821 do Livro dos Espíritos, Kardec reforça essa questão da mulher, né? As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E aí ele completa assim: maior até. É ela que lhe dá as primeiras noções da vida. Então cabe a educação, né? Porque pela educação, pela nossa educação íntima,
E olha aí a responsabilidade, né? Não vamos falar só da mulher, vamos falar da responsabilidade dos pais, de passar as primeiras noções da vida, voltando ao ponto de como nós estamos educando, como nós estamos preparando aqueles que estão sob a nossa tutela para o planeta de regeneração. Tem uma frase que está aí nas mídias sociais, na internet, que fala que a Terra está passando por esse vírus, né, contraiu esse vírus porque está com baixa humanidade, porque ainda o sentimento ainda não está numa posição de igualdade com o intelecto e com a razão. Ainda a razão está acima. E a gente precisa que a moral e o sentimento e a razão, elas andem juntinhas. As asas têm que andar juntas. São duas asas, a asa da razão e a asa do sentimento. E elas têm que andar juntas, para que o nosso voo possa ganhar mais altitude. E no comentário da pergunta 822, Kardec faz a seguinte, na 222A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Então, é isso que Kardec quer saber. Então, uma sociedade, para ser justa, deve haver igualdade entre os direitos do homem e da mulher? Isso está no capítulo 9, na terceira parte, capítulo 9, Lei de Igualdade. E os espíritos respondem: dos direitos, sim. Então, uma sociedade, para ser justa, os direitos do homem e da mulher devem ser iguais. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Se encarnamos em situações diferentes, em posições diferentes, é porque precisamos aprender coisas diferentes. Então, as funções, né, são diferentes, mas uma não é mais importante que a outra. E como Jesus fala aqui na Boa Nova, é preciso que haja o respeito mútuo, para que a gente possa chegar mais rapidamente num mundo melhor. E um pouquinho mais adiante, a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. Então, a gente ter isso em mente, não é? E Jesus, então, continua aqui, né, conversando com Pedro, falando sobre a questão da importância do sentimento, e que a mulher adquire mais essa questão do sentimento, e a gente pode até se arriscar a falar que, digamos que seja o psiquismo feminino, que muitas vezes estamos encarnados num corpo masculino, mas com um psiquismo feminino, um psiquismo mais voltado para a emoção. E às vezes estamos encarnados num corpo feminino com um psiquismo mais masculino, mais voltado para as coisas mais práticas, para a razão, para que um dia a gente chegue nesse tão sonhado equilíbrio. E aí Jesus continua falando o seguinte: será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Esse capítulo ele vai falar, além dessa primeira parte, né, que Pedro e Jesus estão conversando sobre aquela questão do apedrejamento, ele vai falar de Maria de Magdala.
né, que esse trechinho que Jesus, no supremo esforço de iluminar o mundo. E qual é o exemplo maior de transformação que a gente tem? Maria de Magdala. Maria de Magdala é o maior exemplo que a gente tem de transformação. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, no capítulo 92, que se intitula Madalena, ele vem falando, né, sobre Maria de Madalena, e ele Emmanuel reforça isso, que dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Então, Maria de Magdala, ela consegue deixar para trás, extirpar os vícios. E é o maior exemplo de transformação que nós temos. A gente vai voltar daqui a pouquinho a essa questão. E aí, num outro momento aqui do capítulo 22, haviam se passado 2 dias do drama do Calvário. E como se encontravam os discípulos? Em desarmonia, situação de dúvida, narra Humberto de Campos. A dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. E ali, em vez de estar analisando aquela situação, de estar acreditando em todo o evangelho que Jesus, todas as lições que Jesus havia trazido, todo aquele preparo que Jesus havia trazido para eles, eles estavam ali desolados, questionando se Jesus, né, se Jesus era realmente, se ele era o poderoso Filho de Deus, por que ele não ressuscitara dos mortos? Por que ele deixara isso acontecer? E não é exatamente assim que a gente se sente nos momentos em que acontecem os problemas, nos momentos em que as situações se tornam difíceis? A gente duvida, a gente se sente desalentado, a gente vacila e a gente esquece que a gente tem por maior guia Jesus, que é o governador da terra. Então ele está olhando por cada um de nós. Então não há por que nos desesperar, nós temos que recorrer a ele. Então nessa hora, eles não estavam pensando em Jesus, nas lições, nos ensinamentos. Essas lições tinham ficado para trás. E Humberto de Campos narra o seguinte: o barco da fé não sossobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. Então, novamente, o sentimento, o amor materno não deixou o barco da fé afundar. E Jesus, aí ele continua narrando, Jesus desejava fazer ouvir a sua palavra divina àqueles corações atormentados, porque Jesus estava percebendo, estava presente em espírito, percebendo aquela dúvida dos discípulos, e ele queria se fazer ouvido, mas não conseguia, porque eles estavam envoltos em ideias negativas. Então, quando a gente está envolto em ideias negativas, quando o nosso pensamento está numa faixa mental negativa, a gente não consegue nem pedir ajuda e não consegue receber. Muitas vezes os amigos espirituais estão à nossa volta, só esperando uma brechinha
nas nossas ondas mentais, que o nosso coração se acalme, que a gente eleve um pouquinho o pensamento para nos ajudar. Então Jesus queria falar aos discípulos, mas não era possível. E Humberto de Campos fala: só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. Então é uma lição para a gente, para que a gente possa lembrar quando a gente estiver muito atormentado, quando a gente estiver envolto em dúvidas, que a gente pare e lembre disso, que a fé, o amor é que vão vencer as sombras entre a terra e o céu. Esse sentimento que vai fazer com que a gente crie um canal de ligação com a espiritualidade superior. E aí, continuando a história, né, aqui, no terceiro dia, Maria de Magdala vai até o sepulcro com perfumes e com flores, né? Ainda mais uma vez para aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Mas que surpresa ela tem quando chega lá. Porque o seu coração estava repleto de fé, da fé mais radiosa e pura. E Maria de Magdala ia ao túmulo com amor. E só o amor pode realizar os milagres supremos. Então ela escuta aquela voz quando ela chega e vê a pedra do túmulo removida e se assusta. Ela escuta aquela voz chamando por ela, Maria, e ela reconhece a voz do Mestre. E quer se atirar, né, aos pés e beijar-lhe as mãos, mas Jesus fala: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está no céu. Então Maria de Magdala é a escolhida para ser a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Então, e por que Maria de Magdala? Por que ela? Se tantos outros mais próximos, né, de Jesus, talvez até sua mãe, João, Pedro, por que Jesus não apareceu para eles primeiro? É o que muitas vezes a gente se questiona, que muitos se questionam, né? E aí naquela página do livro Caminho, Verdade e Vida, na página 92, Emmanuel fala o seguinte: esse gesto de Jesus de aparecer para Maria de Magdala é profundamente simbólico em sua essência divina, por aquilo que a gente já falou, porque ela foi o maior exemplo de transformação. Ela jamais abandona Jesus. Desde o dia em que ela o conheceu, ela se transforma e jamais o abandona. Quando muitos outros o haviam abandonado, quando a gente às vezes o abandona. E se foi possível para Maria de Magdala essa transformação, é possível para todos nós. Não um caminho fácil, e o dela também não foi fácil, mas é possível, né? Então, esse é o maior exemplo, é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E Jesus também deseja que a gente se transforme, que a gente possa deixar aquele homem velho, aqueles nossos sentimentos e crenças ainda velhas, ainda baseadas numa lei de desigualdade, que a gente possa deixar isso para trás, que a gente possa trazer mais humanidade para nós, para a nossa terra. E lembrar o exemplo que às vezes a gente se pega achando que quem somos nós? Não é? Nós somos tão falíveis, cometemos ainda tantos erros, mas vale lembrar que Jesus, quando Jesus tem o primeiro encontro com Maria de Magdala, ele não vê nela ali a pecadora, ele não vê a sua vida atual, ele vê o que ela viria a ser.
ele vê as possibilidades. E é isso que Jesus vê na gente. Ele vê as nossas possibilidades de crescimento, que muitas vezes a gente não vê. Então a gente precisa acreditar mais em nós. Por que nós duvidamos tanto de nós mesmos, da nossa capacidade de nos melhorarmos, da nossa capacidade de sermos pessoas melhores? Se Jesus acredita em nós, por que a gente duvida? Então que a gente possa guardar o exemplo de Maria de Magdala, da sua transformação, para que a gente possa seguir este caminho de transformação. E como a gente já falou, que a gente possa trazer mais humanidade para a nossa terra querida. Obrigada pela atenção de todos. E agora teremos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação. Agradecer a Jesus pelo seu Evangelho. Agradecer aos bons espíritos que nos protegem, nos orientam e nos inspiram a seguir o caminho do bem. E neste momento, fechando os nossos olhos, acalmando nossos corações, eis que surge à nossa frente uma intensa luz branca que aos poucos transforma-se na imagem do nosso Mestre Jesus, que com seus braços erguidos e um sorriso amoroso nos envolve numa atmosfera de paz. E nós, humildemente, suplicamos ao nosso irmão maior que suas energias de amor sejam propagadas para todos os lares, que nossos irmãos sofredores recebam o bálsamo para o alívio de suas dores e sofrimentos, e que todos nós, interligados pela prece, recebamos os fluidos benfazejos que irão alimentar nossas almas de paz e esperança. Aproveitando este momento sublime, rogamos ao alto, pela fluidificação das águas, que sejam magnetizadas com um remédio nutritivo que auxiliará no combate de nossos males, nos trazendo conforto, paz e harmonia em nossas vidas. E rogamos também pelo auxílio da nossa querida e eterna Irmã Rosa, através do seu hino de louvor, que ora se inicia. Bendita sejas tu, quase divina Rosa, Espírito de luz baixado sobre a terra, que pairas entre nós na missão caridosa de nos trazer o bem que esse teu seio encerra. Bendita sejas tu, os nossos olhos cerram aos horrores da vida inglória e tormentosa. Dá-nos sempre o vigor para fazermos guerra às tentações da carne assaz pecaminosa. Bendita sejas tu, que de alívio e de ternura nos aurimos ao ver-te angélica figura, descendo sobre nós do seio do Senhor. Bendita sejas tu, que na mansão divina és a fonte do amor que o Cristo nos destina, quando manda um olhar ao mundo sofredor. Que a paz reine em nossos lares, que assim possa ser, graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação. Agradecer a Jesus pelo seu Evangelho. Agradecer aos bons espíritos que nos protegem, nos orientam e nos inspiram a seguir o caminho do bem. E neste momento, fechando os nossos olhos, acalmando nossos corações, eis que surge à nossa frente uma intensa luz branca que aos poucos transforma-se na imagem do nosso Mestre Jesus, que com seus braços erguidos
e um sorriso amoroso nos envolve numa atmosfera de paz. E nós, humildemente, suplicamos ao nosso irmão maior que suas energias de amor sejam propagadas para todos os lares, que nossos irmãos sofredores recebam o bálsamo para o alívio de suas dores e sofrimentos, e que todos nós, interligados pela prece, recebamos os fluidos benfazejos que irão alimentar nossas almas de paz e esperança. Aproveitando este momento sublime, rogamos ao alto, pela fluidificação das águas, que sejam magnetizadas com remédio nutritivo que auxiliará no combate de nossos males, nos trazendo conforto, paz e harmonia em nossas vidas. E rogamos também pelo auxílio da nossa querida e eterna Irmã Rosa, através do seu hino de louvor, que ora se inicia. Bendita sejas tu, quase divina Rosa, Espírito de luz baixado sobre a terra, que pairas entre nós na missão caridosa de nos trazer o bem que esse teu seio encerra. Bendita sejas tu, os nossos olhos cerram aos horrores da vida inglória e tormentosa. Dá-nos sempre o vigor para fazermos guerra às tentações da carne assaz pecaminosa. Bendita sejas tu, que de alívio e de ternura nos aurimos ao ver-te angélica figura, descendo sobre nós do seio do Senhor. Bendita sejas tu, que na mansão divina és a fonte do amor que o Cristo nos destina, quando manda um olhar ao mundo sofredor. Que a paz reine em nossos lares, que assim possa ser, graças a Deus.